Salve, salve, torcida vascaína, família vascaína de todo o Brasil, de todo mundo, beleza? Mais um vídeo marcando tempo no canal para falar do Vasco, sempre do Vascão, hein? Hoje um vídeo diferente, um vídeo para a gente falar sobre a possibilidade de venda das ações da Vasco SAF com um olhar mais amplo, né? A gente analisando mais o cenário global, o cenário da economia global, como oportunidades de investimento, né? Como o Vasco sendo uma oportunidade de investimento. Nós vamos começar falando do cenário global até chegarmos no Vasco. Um vídeo bem interessante, dei uma estudada para a gente falar sobre isso. Espero que vocês gostem, é um conteúdo diferente que a gente está trazendo, mas acima de tudo um conteúdo de esperança para o torcedor vascaíno, que as coisas estão para melhorar a qualquer momento. Eu sei que a nossa paciência já esgotou faz tempo, mas a qualquer momento as coisas vão melhorar. Fique no vídeo, acompanhe esse tema de hoje, vai ser muito interessante, hein? Cenário global, da macroeconomia global, né? Geopolítico global e o Vasco. Países emergentes, né? Vamos começar aqui então o tema de hoje falando sobre países emergentes, né? O Brasil é um país emergente, né, que faz parte do BRICS. O BRICS, o que é o BRICS? É o Brasil, a Rússia, a Índia, a China e a África do Sul, e também tem outros países aí que incorporam o BRICS, né? Mas a gente não vai falar especificamente do BRICS, não. Nós vamos falar sobre países emergentes. México, Vietnã, são outros exemplos. Nigéria, são outros exemplos de países emergentes. O cenário global, da economia global, ele começa a prosperar para o lado do mercado emergente, né? Isso já vem, esse movimento já vem acontecendo já há alguns meses, pelo menos uns 6, 7, até 10 meses, que os grandes investidores começaram a olhar para o mercado emergente, né? São diversos fatores, né, que contribuem para que o investidor, o grande investidor, comece a olhar para o mercado emergente. Por exemplo, né, vamos pegar aqui o nosso país, o Brasil, que é o que interessa para o Vasco. É o que interessa para o Vasco. Nós estamos com a taxa Selic nas máximas, né? 15%, pô, as máximas dos últimos 10, 15 anos aí, né? A gente também chegou a atingir patamares muito elevados, principalmente depois da pandemia de 2020, dos nossos índices de inflação. Esses índices de inflação até hoje não estão controlados, mas já começam a chegar no seu limite, no seu patamar limite. A gente não enxerga índices de inflação começando a subir mais nos patamares que já chegou, né? Então, assim, o Brasil é um país emergente, como outros, que está chegando no seu limite de um ciclo econômico. Chegando no limite de um ciclo econômico, e esse limite desse momento é o quê? É um momento de máximas de inflação, máxima de taxa de juros e proximidade de eleições eleitorais para presidente, né? Para quem comanda o governo executivo de um país. Então o Brasil está chegando num ponto, um determinado ponto muito interessante para o investidor, principalmente, disparadamente, o investidor estrangeiro. O investidor estrangeiro enxerga o país emergente como um país onde ele pode alavancar receitas, com uma disparada do PIB, por exemplo, né? A disparada do PIB faz com que as receitas das empresas, né, dos serviços prestados, se alavanquem. E o investidor estrangeiro, sabendo disso, ele resolve tirar uma parte do seu investimento que está ali armazenado em títulos públicos, privados, de países desenvolvidos, vamos pegar o exemplo aí dos Estados Unidos, e começa a transferir parte desse dinheiro, desse fluxo de trilhões de dólares, tá? Vamos dolarizar a conversa, são trilhões e trilhões de dólares que nós estamos falando. Começam a se direcionar para oportunidades de mais risco. E o Brasil se enquadra, né? E o Brasil se enquadra nessa política de investimento. Como nós estamos chegando, Vascaíno? Como nós estamos chegando no limite ali da taxa de juros, da alta de inflação, né? Proximidade de uma troca de governo, ou até mesmo de uma manutenção de um governo mais, vamos dizer assim, mais consciente
né, com a questão do teto de gasto, né, com os limites de gastos públicos e com a diversificação de receitas, ampliação de receitas, a gente enxerga que agora, né, o investidor grande, ele começa a enxergar agora uma possibilidade de melhora e de elevação de PIB de um país emergente 2, 3 anos antes. E agora é o momento no Brasil. Por que agora é o momento no Brasil? Ano que vem é eleição para presidente, né? Nós estamos nas máximas, agora estou falando aqui, de taxas de juros, de índices de inflação. E o mercado antecipa. Né? Os grandes investidores, eles antecipam passos. Eles não esperam acontecer. Eles não esperam acontecer, o Brasil acontecer. Eles enxergam, por intermédio de vários índices de economia, né, de gráficos, de preços relativos. Né? Se você pegar, por exemplo, as empresas brasileiras listadas em bolsa, né, os preços sobre lucro das empresas brasileiras comparado relativamente à bolsa americana, né, do país desenvolvido referência, nós estamos nas mínimas. Então o Brasil se mostra sim barato, muito barato para o investidor estrangeiro. E o investidor estrangeiro enxergando que daqui a 1 ano, 2 anos, 3 anos, teremos uma virada de mesa, com queda de taxa de juros, né, com uma inflação mais controlada, o mercado antecipa. O investidor fala, agora eu quero entrar. Né? E agora eu quero entrar. E falando em eu quero entrar, a gente agora vai começar a falar aqui dentro do Brasil e a gente tem que falar do Vasco. Vamos falar rapidamente números do Vasco que passam a mostrar um Vasco atrativo para investidor grande, estrangeiro, que começa a olhar para o Brasil agora. Nós temos aí os primeiros 4 meses do ano um Vasco equilibrado com as suas contas e com superávit financeiro, né? Deu lucro, o Vasco deu lucro. Ah, pode estar meio maquiado pela questão da recuperação judicial, dane-se, né? Foda-se, entendeu? Deu lucro. É um Vasco que tenta ter previsibilidade das suas contas, né? Com o seu plano de recuperação judicial. Né? Ele fez a recuperação judicial da SAF e do Vasco Associativo. Né? Então, assim, o Vasco hoje tem previsibilidade de pagamentos. O Vasco tem uma balança, né? Um equilíbrio de gastos com receitas muito bacana, dando superávit. O que o Vasco precisa agora, nesse momento, fazer? É manter o desempenho esportivo. O que é manter o desempenho esportivo? É ter uma qualidade de jogo que consiga mantê-lo ali acima da zona de rebaixamento, sem risco de rebaixamento do Campeonato Brasileiro, e avançar o máximo que ele puder nas Copas. É o que dá para fazer. Mas isso já deixa o Vasco atrativo. Vocês podem ter certeza disso, que o Vasco fica muito atrativo no momento do cenário global, onde a gente existe sim possibilidade grande, daqui para frente, de grandes investidores entrarem para dentro do Brasil. Vamos prestar atenção nisso, Vasco. Vamos prestar atenção nisso. Um Vasco equilibrado, com previsão de pagamentos, com previsibilidade de 5, 10, 15 anos para frente de pagamentos. Um Brasil prosperando, mostrando que o mercado antecipa, é o que eu falei, que daqui a 2, 3 anos um Brasil com PIB alto, com uma inflação controlada, né, com uma economia aquecida, você tem muito consumo interno, você reduz essa disparidade social aí. Então, assim, o mercado vai começar a falar assim, poxa, eu vou entrar agora, porque agora é que está barato. Agora é que está barato. O dólar é interessante, né, para o investidor estrangeiro. O dólar ainda é muito alto em relação à nossa moeda, né, a moeda do real. Isso também mantém o Vasco barato, né, para o investidor estrangeiro. Então, estou muito confiante. Eu acredito que agora o segundo semestre vai ser o momento que investidores vão entrar no Brasil. Os investidores vão entrar no Brasil para escolher empresas que estejam atrativas, descontadas. E aí é que entra o Vasco. É aí que entra o Vasco. Uma empresa super descontada e que aparentemente se demonstra estar buscando uma organização, uma previsibilidade de seus gastos. Isso tudo vai colaborar para que o investidor olhe para o Vasco, um investidor que queira investir, que gosta de investir no futebol, olhe para o Vasco e fale, opa, vamos entrar nesse clube, que é aqui que a gente vai ganhar dinheiro. Essa é a mais pura verdade.
Então vamos continuar acompanhando cenários políticos, né? Essa taxação do Trump aí, para mim também é um motivo de auge, quer dizer, chegamos no momento auge de tudo, né? Selic alta, inflação alta, taxação recorde para as empresas exportadoras brasileiras dos Estados Unidos, tudo chegou no auge do ciclo econômico ali. A tendência agora é arrefecer daqui para frente, vocês podem ter certeza disso. E como o mercado antecipa, eles vão entrar agora, no segundo semestre, no Brasil. E o investidor do futebol que olhe para um Vasco organizado, para um Vasco com previsibilidade, para dar tudo certo e a gente voltar a ter dinheiro, voltar a ter aportes, voltar a ter esperança de realmente partir para cima na primeira prateleira do futebol brasileiro, sul-americano e mundial. Foi isso então o vídeo, Vascaíno, hoje. Foi para a gente ter realmente esperança, para a gente enxergar que as coisas estão prosperando sim, apesar de em campo os resultados continuarem nos decepcionando. Mas se a gente olhar de uma forma ampla, uma visão mais ampla, o Vasco está no caminho certo e as oportunidades vão começar a surgir e o Vasco é o mais atrativo do momento. Vocês podem ter certeza disso. Beleza? Hoje é só, pessoal. Forte abraço e a gente volta daqui a pouco para falarmos do Vasco Independente del Valle, Copa Sul-Americana. Aí sim, para falar de campo, de futebol e desempenho esportivo. Forte abraço.